noite, obrigado a todos aí. Está aparecendo a tela, né? Então, vou iniciar. Boa noite, obrigado a todos aí. Então, vou iniciar como os colegas aqui, falando um pouquinho do mapa da cidade, né, de Belo Horizonte, da fundação, 12 de outubro de 1897, né? 15h30, horário retificado. Dando um pouco das características gerais, né, da cidade, que, por sua vez, reflete também o mapa do Estado, porque a gente não tem eventos ou mesmo assim facilidade para encontrar o mapa de um Estado, né? Então, BH é um estado que tem o ascendente em touro, né, refletindo muito as características conservadoras do seu povo, as características pecuárias, né, atividades pecuárias, realmente, refletindo também a gastronomia mineira, que é muito famosa, né? Tem a lua ali, a gente no finalzinho do Câncer, também reforçando esse lado da culinária muito famosa, né, das tradições mineiras, do conservadorismo, né, daqui do Estado, né? E, por outro lado, também a gente tem Vênus, que é outra regente de Touro em Sagitário, conjunta a Saturno, né, conjunção bem próxima, mostrando, reforçando mais ainda a natureza conservadora, a natureza que aqui é um lugar de testes, né? A gente sabe que sempre, quando se vai lançar um produto, vai lançar um show, um espetáculo, muitas coisas, Belo Horizonte, principalmente aqui, serve de teste. Quer dizer que se cair no gosto aqui do mineiro, do Belo Horizontino, vai agradar a todo mundo, porque acho que isso aqui pode ser que seja um bom gosto, né, do mineiro, né? Também a gente tem aqui um celeiro de grandes escritores, né, literatos, poetas, né, refletido aqui muito por essa lua na casa 3, né, ligada à poesia, o Sol em oposição a Netuno, perfeita também, confere a poesia, a música, né, grandes músicos, artistas, né, corroborado aí também pela criatividade de Júpiter na quinta casa. Também a questão mística, a questão religiosa fortíssima aqui no estado, com tanto Sagitário, né? O povo buscando sempre ir além, né? Os horizontes do Belo Horizonte, né? Das montanhas que nos cercam aqui, né? Característica também de Saturno muito forte no mapa, né? Da nossa geografia aqui, reflete essas características. O Sol em oposição a Netuno traz também muito misticismo, né? Muita sensibilidade, muitas histórias. O povo gosta muito de contar história, muito caso, né? Então, uma cidade que tem o seu lado, o estado como um todo, bem mineiro, né? Reflete a natureza do povo, que é um povo assim mais sossegado, mais, um pouco calado, né? Um pouco ali conservador, interiorizado, né? Nessa casa 8 aí, embora Sagitário é o exterior, é para fora, né? Yang mesmo, e vai além, mas a casa 8 e o touro, com Vênus, Saturno, eu acho que restringe, dá umas características bastante peculiares, bastante ligadas à terra, às origens, aos folclores, à cultura, às tradições, né? Então, é um estado que está no meio ali do país, né? Sempre foi moderado mesmo na política, de uma certa forma, muito representativo politicamente também, né? No Brasil.
mas do seu jeito, o seu jeito de fazer política, o seu jeito de fazer as coisas de uma forma, vamos dizer, mais modesta, de uma forma um pouco até enrustido, né? Um pouco assim interiorizado, né? E mas o mineiro geralmente recebe muito bem, né? E é muito anfitrião, realmente é um povo de coração aberto, né? Com essa casa 7, viemos ainda ali na 7. Então, tem toda uma similaridade com esse mapa, né? Eu acho algumas características comportamentais, né? Econômicas também aqui, né? Com essa segunda casa, os planetas transpessoais, tendo sempre um estado que não é rico assim como São Paulo, né? Mas mantém uma estabilidade econômica, uma economia ainda saudável, né? Vamos dizer assim, não é um estado que deve muito, né? Tem nas suas características econômicas também, por exemplo, o minério de ferro, as extrações nas minas, né? Muito a ver ali com o Plutão também na casa 2, né? O subsolo, essas explorações todas, né? Agora, então, é incrível, né? Como que a astrologia sempre confirma e a gente não erra, assim, quando você vê, por exemplo, as pesquisas e você vê as chances astrologicamente falando dos candidatos, né? É uma questão de confirmação mesmo. Primeiro eu fiz a declinação da Lua progredida, né, dos dois candidatos, que é essa técnica aqui do Nando, né, Guimarães também, e realmente deu um empate técnico praticamente entre os dois, embora o Calil esteja em subida e o Zema descendo, né? Deu empate técnico. Aí eu fiquei pensando, falei, será que vai dar segundo turno? Né? Eu vou fazer o mapa horário, vou fazer a pergunta, ver se teríamos essa possibilidade de ter um empate, um segundo turno. Mas aí o mapa deu Lua fora de curso, né? Impedimento da questão. Então, mas eu pensei, eu falei, se esse mapa der um ascendente em Libra, alguma coisa, provavelmente vai ter segundo turno, né? Mas é inconclusivo por causa do impedimento e lá na técnica da Lua progredida também é inconclusivo, né? Então, eu fiz aqui as relações, por exemplo, do Romeu Zema, que está bem à frente nas pesquisas com a cidade de Belo Horizonte, por exemplo, né, com o mapa. Né? Primeiro eu vou mostrar aqui o mapa dele. Você vê que é um mapa de uma pessoa bem sucedida, de uma pessoa muito destacada, né? Ele tem o Sol e a luz luminares angulares no mapa, né? Ele tem uma recepção mútua do Sol com Marte também, e o Marte regente do meio do céu dele, né? Além do Sol lá muito proeminente, e aqui Mercúrio também, né? Mostrando que é uma pessoa que sempre está em cargos destacados, né? Um empresário muito bem sucedido aqui, né? Casa 8, né? Então ele não era político, mas se tornou político, né? E realmente, assim, com esse escorpião todo aqui no meio do céu, ele realmente não é tão popular, né? Não é uma pessoa assim muito bem recebida por algumas classes, né? Como os professores, por exemplo, e tudo, né? A questão de dar aumentos e tudo. Mas nós sabemos aqui que ele é uma pessoa que realmente detém o poder, né? Detém o poder, tem lá seus
alinhamentos políticos, suas alianças, né? Suas associações, né? Saturno na casa 1, uma pessoa muito determinada, muito bem disposta a vencer seus desafios, né? Muito sério, focado naquilo que ele busca, né? E certamente o poder, né? Que são sinônimos tanto de leão como de escorpião, né? Depois eu fiz aqui, peraí, deixa-me localizar aqui as sinastrias que eu fiz. Eu usei algumas técnicas também de oposições, né, oposições sinódicas, alguns métodos usados pelo Getúlio Bittencourt também naquele livro dele, A Luz do Céu Profundo, onde ele foi assessor de comunicação de vários políticos, presidentes do Brasil, e faz estudos em relação aos reis franceses e sobre eleições, coroações, enfim, né? E aqui a gente também tem algumas comparações, no caso aqui do Romeu Zema com o mapa do primeiro turno, né, dia 2 de outubro. Então, nós temos algumas similaridades muito interessantes aqui, né, como o próprio retorno de Saturno, né, estabilizando, dando uma estruturação para ele, para a pessoa dele, para a figura dele, uma reafirmação dele mesmo, né, de uma certa forma, e da coisa pública também. Acho que o Saturno tem muito essa coisa de se entregar a uma causa, na casa 1, né, de se dedicar a isso, né? Temos um outro elemento interessante, essa roda da fortuna junto ao ascendente dele, né, também, que dá essa que dá uma certa fortuna pessoal para ele, né? Dá essa possibilidade realmente de êxito, né? Logo no primeiro turno. Outro fator aqui é Marte conjunto ao nódulo norte também, aonde ele parece que aqui está a energia empreendida na campanha, tudo isso, né? Em função dessa missão, desse propósito que é se reeleger, né? Também acho favorável. Também aqui nós temos o meio do céu da carta do primeiro pleito, né? Do primeiro turno, conjunto ao descendente e à lua dele aqui, mostrando popularidade, mostrando essas alianças políticas, essas coisas que podem funcionar, pessoas poderosas por trás dele, da campanha dele, né? O que mais aqui? A oposição Lua-Saturno, né? Aqui, sendo essa oposição entre dois planetas de signos opostos, né? Que é muito significativa e muito recorrente nos mapas de eleições, de êxito em eleições de candidatos, né? Um dos indicadores dessa técnica de oposições e tudo, né? Também aqui no caso das oitavas, né, nós temos o Netuno em oposição ao Vênus, a Vênus dele, né, também aqui, que é outro indicador interessante, né, da realização de um sonho. O próprio retorno de Vênus, né, aqui também mostra boas chances, né, para ele aqui, o bem-estar, talvez o prazer da conquista já no primeiro turno, né, o sucesso, né, o próprio ascendente também da carta do primeiro turno no meio do céu, ali junto a Netuno, né? É interessante o Netuno também no meio do céu, porque o Netuno tem alguma similaridade com a taça, né? Com essa conquista, com o sucesso, né? E o ascendente aqui mostrando que a energia do dia, né? Da abertura das eleições ali, está também privilegiando ele de alguma forma, né? Colocando ele ali em evidência. O ascendente também
formando um trígono com o Sol aqui, eu acho muito positivo, né? Então, a gente percebe realmente, né, que por esse mapa ele é bem favorável a ele, né? São vários fatores recorrentes aqui que sugerem essa decolada dele, ou essa continuidade, né, de um projeto realmente, de um governo, né, ali, e da reeleição dele. Também eu fiz a sinastria do mapa dele com Belo Horizonte. Então, nós temos aqui, olha só, o meio do céu, né, da fundação de BH, exatamente conjunto ao ascendente em aquário aqui dele, né? Então, ele, pessoalmente, como se a pessoa dele encarnasse um pouco esses anseios, né? Essas coisas do povo, o próprio sucesso, né? Dentro de Minas, né? Aqui, essa conjunção acho muito significativa, né? De uma certa forma, aqui nós temos também o Sol conjunto ao nódulo sul dele, né? O Sol de Minas, de BH, como se fosse mesmo predestinado, né? Como se ele fosse aqui predestinado, esse nódulo sul, a governar, né? A ter o Sol, aqui o poder, o governo, né? O Sol sendo um pouco a identidade do Estado, né? Aqui as características, né? Então isso também é interessante, assim como Netuno também, junto ao nódulo norte, mostrando de uma certa forma os sonhos, os ideais do povo, né? Ali que ele poderia encarnar um pouco, ou realizar, ou cumprir um pouco isso, né? Mas nós temos a Lua também, a Lua dele conjunta ao fundo do céu do mapa de BH, mostrando a coisa da terra, né? A coisa das origens, essa coisa do fazer sucesso no seu próprio lugar, na sua própria terra, né? A popularidade ali junto a essa coisa doméstica, aos votos ali populares, né? O povo talvez mais simples também, né? Então a gente vê uma sinastria também muito promissora, né? Muito promissora, vários planetas na casa 10 de BH também, na casa 10 dele, né? Então, realmente, ele tem essa identidade com a cidade, né? Eu acho que ele tem, e com o Estado, né? Teoricamente, pelo menos, ele entende os problemas, as questões, a coisa pública, o governo, né? A gestão, por mais críticas que sofra, por mais que ele não seja tão popular, assim, né? Mas pelo menos ele tem um poder, né? E vai manter esse poder, eu acho, aqui, né? Inclusive porque no mapa do segundo turno também muito interessante, que é bem no aniversário dele aqui, ó, se houver segundo turno, né? Com Vênus bem a pino aqui, ó, bem no zênite, né? O Sol mais próximo ainda, né? E muitas similaridades aqui, muito sucesso. Quer dizer, se ele não levar no primeiro turno, com certeza ele leva no segundo, né? Eu acho que ele tem, além de ter todas essas boas relações com o Estado, com o mapa da cidade aqui, ele tem muito boas chances de se reeleger, sim, principalmente no segundo turno, né? Mas no primeiro turno já acho que já tem grandes chances, né? Mas como a gente fala, né? Se não ganhar no primeiro, do segundo não escapa, né?
Então, basicamente, sobre o Zema, eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Tá? Vamos aqui analisar o mapa do Alexandre Calil. Fábio, tem uma pergunta aqui que apareceu um rapaz chamado Calçante, não sei se é homem ou mulher, que pergunta se gostaria de saber se o Calil tem algum trânsito indicativo de uma virada de mesa quando as campanhas começarem e a imagem de Lula colar na dele. Ele pergunta de novo se algum sinal, alguma coisa. Peguei aqui só as progressões secundárias, os trânsitos mesmo, para ser mais sucinto, né? Realmente, a gente vê um Júpiter junto ao Sol dele, a gente não tem o horário de nascimento dele, né? E o Júpiter junto ao Mercúrio, ao Sol, realmente, aqui poderia sugerir alguma coisa, mas eu acho muito pouco para dizer que ele teria essa força, que ele teria essa capacidade de reverter, né, de superar o mesmo com esse associação ao Lula, né, o vice dele é do PT também, né, a questão da chapa dele. Eu acho muito difícil, né, ele ter essa força, ter essa capacidade, né. De uma certa forma também o Calil não é muitas vezes uma pessoa muito simpática, muito bem vista à opinião pública, porque ele é muito franco, né? Ele fala tudo que dá na cabeça dele, ele é muito falador e às vezes um pouco agressivo na fala dele, né? Eu acho que isso afasta um pouco o eleitorado, né, dele, assim, as pessoas a terem uma empatia, né, e críticas mesmo à frente da prefeitura, quando ele esteve aqui, eu acho que isso tudo vai dificultar. Eu acho que, pelo que a gente viu do mapa do Romeu Zema, ele não apresenta tantas características similares nessa sinastria com a cidade, ou mesmo com os turnos aqui. Ó, se der para até passar aqui rapidinho o primeiro turno, por exemplo, né? Embora a gente não tenha o horário dele, né? Mas você tem ali a Lua conjunta Saturno, né? Realmente mostrando que não decola muito por causa da própria falta de popularidade dele, de uma certa forma, né? Porque essa Lua com Saturno, o povo não tem essa empatia, eu acho, que nesse momento de votar, da decisão do voto, nesse dia, né? Agora vai estar vivendo um retorno de Marte, né? Esse retorno de Marte talvez até pudesse dar um pouco dessa força que a pessoa perguntou aí para ele, mas ainda acho pouco, ainda mais com Marte em Gêmeos também, né? É, o Sol ali junto a Vênus e ambos conjunto à Lua e ao nó do norte dele também. Poderia melhorar um pouco essa proximidade com o eleitor, a popularidade, né, a empatia, né, essa Lua em Libra, mas digamos que ele não vai, eu não vejo assim isso suficiente para ele ter essa força, ter essa reação, né? E o Zema vem quase como um rolo compressor, né? Com tanta força, com esse mapa tão poderoso, com o momento tão auspicioso que ele está vivendo, né? Acredito que ele ainda ganha no primeiro turno, né? O Romeu Zema, mas passando para o segundo, aí eu acho que vai consolidar mesmo isso aí, não vejo perspectiva do Calil se eleger, né? A governador do estado. Não vejo, sinceramente, essa possibilidade, né? Vai estar vivendo, inclusive, uma oposição de Sol ao Sol dele, Sol com Mercúrio, né? Vênus, oposição ao Sol, quer dizer, isso não é bom para ele, né? Eu não acho que essas oposições aqui sejam muito auspiciosas, não, né? Assim, no dia do primeiro turno, né?
Acho que até pode enfraquecer mais ainda ele, né? E o povo percebe essas manobras, né? Igual o Haddad mesmo, lá em São Paulo, quer dizer, o Lula, ele retirando a candidatura para se candidatar ao governo, porque o PT, né, dá muita credibilidade, muito voto, muita popularidade. No caso do Calil também, mas eu acho que não vai colar muito isso aqui, não. Acho que não vai dar tanta vantagem ou tanto voto para ele aqui, não, sabe?